Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a esse canal Convivendo com as Diferenças, que tem por objetivo orientar familiares, amigos no tocante a como lidar, a como conduzir no dia a dia uma pessoa com deficiência. E eu estou trabalhando o módulo 1, deficiência visual. E no vídeo de hoje eu vou trabalhar o tema acessibilidade. E se você gostar, compartilhe. Compartilhe, pois assim outras pessoas poderão assistir a esse vídeo de orientações. E se inscreva no canal, ative o sininho e você receberá todas as notificações. E não esqueça, convivendo com as diferenças, porque todos somos iguais. Mas agora, antes de nós começarmos o vídeo, propriamente dito, o assunto acessibilidade, eu vou fazer a minha autodescrição. O meu nome é Ana Leal. A cor da minha pele é morena, eu tenho cabelo curto, crespo, preto, olhos castanho escuro, eu estou usando um óculos escuro de grau, estou com um casaquinho bege e atrás de mim tem uma estante com livros. Bom, agora então vamos ao texto. O conceito de acessibilidade. Acessibilidade pode ser definida como a possibilidade e a condição de alcance, percepção e entendimento para a utilização em igualdade de oportunidades com segurança e autonomia do meio físico do transporte, da informação e da comunicação, inclusive dos sistemas e tecnologias de informação e comunicação. E aí nós vamos ver na Lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece o seguinte: estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida e da outras providências. E já a lei mais atual, que é a Lei 13.146/2015, também conhecida como Lei Brasileira de Inclusão, que é a LBI, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, visa garantir e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e liberdades fundamentais por pessoas com deficiência. Muito bem, então aí eu já coloquei para vocês a lei mais antiga, a lei mais nova, embora 2015, né, já passou um bom tempo, mas que com relação à acessibilidade. Agora, nós falamos muito, né, de acessibilidade. E normalmente as pessoas veem à mente acessibilidade, cadeira de rodas, rampa, escada, então piso tátil, mas acessibilidade, eu vou dizer assim, são muitos recursos que a gente pode chamar de acessibilidade. Eu não sei se você sabe, mas o professor, né, a gente até considera ele um professor, o Romeu Sasaki, ele escreveu um livro
o nome do livro é as sete dimensões da acessibilidade. Então, vamos ver mais esmiuçadamente o que vem a ser essas 7 dimensões da acessibilidade. Eu vou primeiro falar as 7, depois eu vou falar uma por uma. Nós temos a arquitetônica, a instrumental, a metodológica, a comunicacional, a programática, a atitudinal e a natural. Bom, eu vou começar por aquela que é a mais conhecida, que está muito em voga, né? Acessibilidade atitudinal. Como o próprio nome fala, se refere à atitude das pessoas, né? Então, nós precisamos perceber e entender que a pessoa com deficiência é uma pessoa igual a gente, né? É uma pessoa normal, é um ser humano normal. Apresenta algumas limitações, assim como a gente apresenta também limitações na questão de caráter e por aí vai, né? Então, mas é um ser humano igual. É isso que a gente precisa entender e aceitar. A grande dificuldade também é a aceitação. Então, não cabe a nós, não é, definir ou julgar a pessoa com deficiência com relação à capacidade dela. Porque essa pessoa com deficiência, ela tem uma personalidade, ela tem um histórico, e eu não sei o que ela é capaz de fazer, né? Então a gente não pode ficar nessa, fulano é incapaz porque tem uma deficiência. Não, não é assim não. Às vezes até aquela pessoa com deficiência vai fazer muito mais do que eu, como eu já coloquei aqui para vocês num desses vídeos, com relação a um amigo que eu tenho que ficou cego aos 3 meses de idade, dos 2 olhos. E a capacidade dessa pessoa. Eu não faço o que ele faz, não é? Então, a gente não tem esse direito de ficar julgando, né, o outro. Bom, então a gente vê que essa questão da acessibilidade atitudinal, ela vai ocorrer em diversos contextos. Diversos, né? Vamos supor, vou dar um exemplo aqui. Um atendimento, né? A pessoa com uma determinada deficiência, num atendimento, né, ao público, como é que é esse atendimento? Como é que a pessoa que chega recebe, está sendo atendida por uma pessoa com deficiência, se há uma discriminação ou não, se a pessoa encara aquilo com naturalidade, né? Bom, eu vou falar aqui como professora. Como professora, ainda mais que eu trabalhei na escola especial, como eu já falei para vocês, a criança que vai para lá, o adulto, ele não tem só uma deficiência, ele tem mais de uma, as múltiplas deficiências, né? E qual deve ser o primeiro passo? A afetividade. Você, diante daquele aluno, diante daquele ser humano ali, você deve ser afetuoso. Você deve ter essa afetividade pelo outro.
Você deve tratar o outro como você gostaria de ser tratado. A paciência, né? Muitas vezes você vai ter que, aí eu estou já falando como professora, repetir a mesma coisa muitas vezes, depende, né, da deficiência que aquela pessoa apresenta, né? Você vai ter, então, que entender as limitações do outro, né? E procurar ajudá-lo dentro das suas possibilidades também. Por que que eu criei esse canal? Justamente para orientar como é que você vai lidar no dia a dia com uma pessoa que apresente algum tipo de deficiência ou mais de uma deficiência. Porque muitas vezes você até quer fazer o seu trabalho de ajudar ao outro, mas você encontra dificuldade. Por quê? Porque você não sabe como lidar. Não é? Então, meus amigos, vocês lembram que no vídeo passado eu falei sobre capacitismo. Ana, o que é capacitismo? Capacitismo vem a ser aquele comportamento de determinadas pessoas com relação à pessoa com deficiência. Quais são esses comportamentos? Discriminação, rejeição, preconceito. Então, nós precisamos ter uma atitude anticapacitista e precisamos orientar os nossos filhos, ainda pequenos, a ter uma atitude anticapacitista. Porque a criança aprende. É só você ensinar. Ela não nasce preconceituosa. Ela não nasce discriminando. Somos nós outros, adultos, que induzimos a criança a isso. Para ela é tudo natural. Entende? Então vamos procurar. Já os nossos filhos, os nossos netos, sobrinhos, seja quem for, a ter atitudes anticapacitistas. Bom, agora vamos então falar da arquitetônica, né? Porque a arquitetônica é como eu falei no início, aqui as pessoas normalmente pensam que acessibilidade se reduz à arquitetônica. Então, a acessibilidade arquitetônica, ela trata do espaço físico dos ambientes em geral. Por exemplo, um vaso acessível. Esse vaso acessível, tanto ele pode estar lá numa instituição, num estabelecimento, como ele pode estar na sua casa, né? Piso antiderrapante, mobiliário acessível e incluso, barras, rampas, cadeiras mais largas. Então, tudo isso, onde é que nós vamos encontrar tudo isso, Ana? Lá nas normas da ABNT. Lá você tem tudo, você tem o desenho, você tem as medidas, você tem tudo. Tudo. Né? Bom, então, eu falei da arquitetônica. Agora eu vou falar da acessibilidade programática. A programática, ela se refere a normas, regimentos e leis que dizem respeito às pessoas com deficiência. Então, botei aqui um exemplo.
A própria LBI, né, que é a Lei Brasileira de Inclusão, veja bem, lei brasileira, tá? A gente está no Brasil, então a gente tem que ver a brasileira. Que ela vai determinar o quê? Decretos federais, leis municipais. Também ocorre por meio de políticas públicas e organizacionais, manuais, regulamentos. Então, com essa lei, vai essa lei, né, que está na acessibilidade, essa acessibilidade programática, vai garantir um embasamento legal, ou seja, que está dentro da lei. Aí nós vamos para a acessibilidade metodológica ou pedagógica. Trata de execução de tarefas, processos e avaliações. Ela é muito comum aonde? No âmbito pedagógico, né? No âmbito escolar. Mas não quer dizer que seja só no âmbito escolar. Ela pode ocorrer em outras áreas. Bom, aí nós vamos para acessibilidade instrumental. Interessante, né? Instrumental. Seria garantir acessibilidade por meio de instrumentos. Será que são instrumentos assim que toca? Não, não. Então vamos lá. Um exemplo. Uma pessoa com deficiência visual, né? Que tem acesso a programas de leitura no computador, né? Vamos dizer assim, programas de tela no computador. Essa pessoa, ela pode usar um óculos específico para fazer a leitura. Esse óculos é uma acessibilidade. Esse óculos específico, né? Já é uma acessibilidade. Agora tem que ter muito cuidado, porque é um óculos até famoso, que eu agora me deu um branco, esqueci o nome não é em português. E esse óculos estavam até querendo colocá-lo nas escolas. O custo dele é muito alto e não era um óculos eficiente para os alunos. Não haveria nenhuma eficiência, entende? Então, tomem cuidado. Um outro instrumento é cadeiras de rodas motorizadas, bengalas, né, com dispositivos, pranchas de comunicação alternativa. Gente, essa prancha de comunicação alternativa é muito importante também. Não é só para pessoa com deficiência visual, não. Pessoa com deficiência auditiva, ou outros tipos até deficiência, vamos dizer assim, intelectual, um autista e por aí vai. Esse tipo de prancha, né, vai garantir que as pessoas com deficiência tenham acesso a esses recursos, principalmente se elas não tiverem condições financeiras de arcar com eles. É porque ali na prancha, como a pessoa tem a dificuldade e ela não tem condições de comprar um recurso de acessibilidade, embora esse também seja um recurso de acessibilidade, vai facilitar bastante. São muita coisa mesmo que as pranchas alternativas trazem. É muito interessante. Agora nós vamos então para a acessibilidade comunicacional. Então, diz respeito, como o próprio nome diz, à comunicação
interpessoal, seja por meio de intérprete de Libras ou da audiodescrição. Então, o intérprete de Libras é uma acessibilidade. A audiodescrição de filmes, a audiodescrição de imagens, né? Tudo isso é uma acessibilidade. No início eu falei da autodescrição. É uma acessibilidade. Por quê? Porque a pessoa que está assistindo a esse vídeo e não enxerga, ou então que tenha baixa visão, eu me autodescrevendo, ela já vai ter uma noção de como eu sou, entende? Então, é importante. Também é acessibilidade na sinalização em alto relevo, na sinalização em braille. Essa alto relevo também é muito interessante. Quando eu estava na escola, né, a gente fazia livros. É muito mais abrangente, tá, gente? Mas só para vocês terem uma noção. Um livro de historinha, né, para criança. Aí lá tem o passarinho, tem o ovinho. Então a gente conseguia fazer o passarinho com os pelinhos, com a cabecinha, os ovinhos e tudo mais, né? A árvorezinha, para a criança ir passando a mãozinha nas penas, né, do passarinho, para ela ir já sentindo como que é um passarinho, como que é um matinho. Tudo isso é interessante. Ali na sala de aula a gente não vai pegar um passarinho, nem pegar um matinho, né? Então a gente, para a criança, já ir começando a ter essa sensibilidade. Ela já ir se adaptando, tomando conhecimento de como era o animalzinho. Mas tem outras coisas muito mais relevantes, né? E a sinalização em braille? Nossa, o braille, como eu já falei para vocês, eu fiz um vídeo só para falar dos 200 anos do braille, como o braille é importante. E continua, eu acho que vai ser sempre importante na questão da alfabetização e de tudo, mas da alfabetização principalmente. Agora nós vamos para a última, que é a acessibilidade natural, e que é muito interessante. Olha só, a acessibilidade natural se refere à tentativa de extinção das próprias barreiras que a natureza tem. Como assim, Ana? Vou dar um exemplo. Uma praia. Uma praia, hoje em dia, felizmente, a gente já possui, né? Ali na praia já possui, a gente não. A praia, ali a pessoa leva, já possui a chamada cadeira anfíbia. E eu estou mostrando aqui para vocês a foto, a imagem de uma cadeira anfíbia. Muito interessante ela conseguindo andar ali na praia. E sabe, essa cadeira anfíbia, ela é uma cadeira de rodas, mas totalmente, ela é grande, diferente, e tanto ela consegue andar na areia como na água. Então eu assisti a um vídeo de pessoas que, por estarem deficientes, né, umas ficaram e outras já nasceram assim. Então elas ficaram assim muito emocionadas de irem até a água, né, poder tomar um banho de mar. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, a emoção, né? Para a gente é tão fácil andar e entrar na água, para eles não. Então, aquela emoção de poder tomar um banho ali, né? Com a água salgada, foi muito legal. Bom,
Então, essa é a cadeira anfíbia, né? Mas nós temos também, não sei se vocês já viram, uma passarela na praia. Ou seja, é uma calçada que ela é construída na areia. Então, ela é bem longa, né? E aí, a pessoa que está na cadeira de rodas, aí ela consegue, com a cadeira de rodas, ir andando por aquela passarela, por aquela areia toda, né? Também é muito legal. Tem os que correm, né, na areia e tem os que podem também correr através da sua, correr entre aspas, né, a maneira de se falar, na areia através com, né, a sua cadeira de rodas. E isso aí foi criado por um rapaz e ele chama de praia acessível. Olha que legal. Agora nós temos também uma outra cadeira também muito interessante, é a cadeira Juliette. E essa cadeira Juliette, ela é utilizada para as pessoas com deficiência fazer trilha. Olha só. Então, a pessoa com a deficiência, ela pode, então, ter essa possibilidade de fazer uma trilha como as outras pessoas, através dessa cadeira Juliette. Também eu estou colocando aqui para vocês a imagem, né, da cadeira Juliette. Bom, meus amigos, o que eu tinha para passar para vocês hoje foi isso aí, né, esse vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado, né? Porque são coisas assim bem interessantes. E se você gostou, compartilhe, faça comentários. Eu sempre falo aqui, gente, o que custa fazer algum comentário? Ah, Ana, eu não gostei. Beleza, fala. Ana, eu gostei. Ó, Ana, será que você poderia fazer um vídeo mostrando isso assim, assim, nos orientando, que eu tenho uma dificuldade, eu tenho um filho ou uma filha, ou um pai, uma mãe, que eu tenho dificuldade na questão visual, né? É porque a gente está trabalhando o módulo 1. Será que você podia me orientar? O que eu posso fazer? Entende? É um comentário, né? Então, meus amigos, hoje então a gente para por aqui, né? E não esqueça, convivendo com as diferenças, porque todos somos iguais. Um forte abraço a todos.